Olá pessoal, cá estamos aqui nós de novo. Novamente, muita responsabilidade no Era Uma Vez América. Nós estamos aqui com uma enciclopédia viva, uma lenda. Então vamos tentar absorver o máximo que a gente puder dela. Vamos rodar a vinheta e eu apresento a nossa convidada especial para vocês. Maria da Glória Cunha, 43 anos de América, repito, 43 anos de América, religiosa e professora. Seja muito bem-vinda, irmã Glória. Muito obrigada, Thaís, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, irmã Glória. É um prazer ter a senhora aqui. E vamos fazer igual uma esponjinha aqui hoje, sugar tudo que a gente puder. Mas, irmã Glória, vamos falar sobre a glória. Quem é a senhora? Conta mais um pouquinho sobre você. Sou brasileira, sou religiosa e que vim do século passado para cá, onde ficou toda a minha vida. Meus pais eram mineiros e somos agora 5 irmãos, éramos 8 e quedamos em 5. E vou ao Brasil visitar todos os anos, visitar minha família e trabalhar um pouco na Amazônia, na igreja lá da Amazônia. Nós já vamos falar disso. Mas antes dessa parte, irmã Glória, 43 anos atrás, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não tem a noção do que era o Brasil e nem do que era os Estados Unidos e muito menos do que era migrar para os Estados Unidos há tantos anos atrás. Conta para nós um pouco, irmã Glória, de como foi sua jornada, a jornada da senhora, como a senhora chegou até aqui? Eu era diretora do Colégio Santa Clara em Goiânia. E nossas irmãs trabalhávamos em escolas e também em paróquias, né, sem padres. Então, um sacerdote daqui, que veio conhecer muito bem o português, espanhol, veio aqui e começou uma paróquia, estava meio perdido. Então, convidou, como eu me conhecia, pediu às irmãs se podia mandar uma irmã aqui. Então, eu me ofereci. Dando um salto no escuro, porque não sabia o espanhol e nem tampouco o inglês. Então, vim e aqui fiquei. Não sei como passaram esses 43 anos, assim que... Nem viu passar? Não, nem vi passar. Olha isso. Nem vi passar. Fazendo o que gosta mesmo. Sim. Primeiro eu trabalhava com os hispanos na igreja, como apostolado, e depois fundamos uma escola para crianças de 2 anos e meio que ficava o dia inteiro na escola. Lá trabalhei 17 anos, quando fui transferida para cá. E aqui também mais 18 anos aqui. Trabalhando 35 como professora de crianças pequenas, sim. E mais quantos anos no Brasil? 10 anos no Brasil. Então eu tenho 45 anos de professora. Foi a única coisa que eu fiz, que eu aprendi a fazer. Puxa vida. E feliz de ser professora, porque não podia ter sido diferente. Desde o início, a missão servir é o que te apraz. Foi, isso mesmo. Irmã Glória, a senhora sabe que a senhora tem uma experiência, eu julgo por mim, né? Eu estou aqui tem 3 anos, meros 3 anos, e eu sou uma outra pessoa. Né? Estar aqui, conviver com a comunidade americana, conhecer tantos brasileiros aqui tão sofridos, porque são as pessoas, a maioria das pessoas que estão aqui, que vieram primeiro, conhecem uma realidade muito diferente da minha, né? Então, o Brasil que eu vivi é muito diferente do deles. A senhora chega a ser triste, assim, de tanto que tô nem lá na unha do dedão. A senhora teve, assim, uma oportunidade de conviver com muitas comunidades, muitas culturas diferentes, né? Imagina deixando uma escola grande, uma escola de prestígio, né? E chegar no outro dia aqui, ter que viver com uma família hispana para aprender primeiro o idioma, né? E no dia seguinte já ter que falar um pouco, metade português, metade espanhol, que a gente, né? E começar o trabalho. Então, não havia um brasileiro
e era inverno, tudo contribuiu pra gente. Eu pensei, será que eu vou embora ou fico aqui? Mas depois pensei, não, se vim é porque Deus, né, quer que a gente tenha essa missão, então deixo. E modificou minha vida completamente. No começo eu fiquei meio hispana, né? E logo depois trabalhando com americanos, aí a gente conhece um outro estilo de hispano. Só que os hispanos daquele tempo não eram mexicanos, eram porto-riquenhos, não eram pobres, eram todos, assim, culturalmente não, mas tinham dinheiro porque eram todos posses, porque pertenciam à Força Aérea e Força Armada Americana. Então, e religiosamente não sabia muito, mas a gente trabalhou ensinando, né, a parte religiosa. A irmã Glória contou pra gente mais cedo aqui que não tinha ninguém, nenhuma alma viva que falava português. Não. E ao ano eu não falava mais português, porque não havia, eu só falava espanhol. Não saía mais português? Não saía mais português. Me lembro que aos 5 anos eu fui ao Brasil e eu não entendia, não entendia. De tanto que, assim, tão afastada que tão afastada e de tão que eu me entrei mesmo na cultura deles que perdi a minha. A senhora se predispôs a fazer parte da vida deles. Para que a gente puder ensinar, a gente tem que fazer parte da vida das pessoas. Né? Sim. Oi, irmã Glória, e falar com a família? Não falava porque primeiro que lá não veio. Naquele tempo, né, 77, não falava. Não. Eu não tinha telefones assim, não tinha celulares, não tinha nada. Aqui não havia café brasileiro, não havia pão, o pão italiano não havia, nada. Então a gente era o americano mesmo, assim, que não foi fácil não, mas eu consegui, né? Guerreira! Tinha que ser, né? E até hoje eu tenho um problema com o português, e sai espanhol, mas não sai português, ou sai inglês também de vez em quando, mas não, tá bem muito difícil. Irmã Glória, então a senhora começou a vida com a comunidade hispana, com a língua castelhana. Sim. Mas hoje a senhora ainda trabalha com a comunidade hispana, com a comunidade brasileira, com os portugueses e com a comunidade americana. Assim, dessas culturas, por exemplo, que a senhora tem a oportunidade de pegar o que é melhor de cada uma delas, né? Dos americanos, dos hispanos, o que a senhora diria que é a melhor coisa, o que mais a senhora aprendeu com eles? Dos americanos eu aprendi a generosidade e a amizade do americano. Quando ele é amigo, quando ele te conhece, ele abre a porta da sua casa, você é tudo para ele. Então, ele é muito amigo. Eu aprendi isso. Com o hispano eu aprendi a humildade. O hispano, ele é humilde, ele não é, ele se acha muito inferior aos demais. Os hispanos daqui, que são mais da parte central, talvez por serem indocumentados. Porque os primeiros hispanos que eu trabalhei eram americanos. Entendi. Então não. Mas os daqui, eles são profundamente. Se eu pudesse trabalhar se eu tivesse que optar por trabalhar com uma comunidade, eu optaria para os hispanos. Na verdade, não tem pessoa que ensina mais a gente do que uma pessoa humilde, né? Ai, não. Conviver com uma pessoa humilde é uma bênção, né? Isso. É um privilégio. Isso. Eles são muito humildes, muito irmãos uns dos outros, entre eles. Só que com a gente, eles põem a gente assim por cima. Eu acho até bom a gente não usar hábito, porque senão eles nem viriam conversar com a gente. Porque então, fica pensando que nós somos superiores. Então, eu gosto de estar junto, mas no mesmo nível deles. Tá certo. Aí que a gente consegue aprender, né? 17 anos na escola pública e eu trabalhava com os hispanos, traduzindo, fazendo documentos para eles, sendo professora das crianças deles, né? Tudo que eu podia ajudar, eu ajudava. Porque no começo aqui não havia professores que falavam espanhol. Sim.
E a senhora já falava porque aprendeu na primeira missão. Isso. E falando em missão, irmã Glória, eu sei que a senhora tem altas, né? Já fez muitas missões. Qual a senhora diria que é a que a senhora mais guarda com carinho? Eu guardo com muito carinho as idas minhas à Amazônia, que eu visito todas aquelas comunidades na roça, com os sacerdotes. Na floresta. Na floresta. Como que é passando. Lá eles dividiram, o INCRA dividiu toda a terra, né, de Rondônia, principalmente, em sítios e deram para as pessoas. Muitas são do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também do Espírito Santo. E eles, então, a igreja de lá, que foram os missionários italianos, eles fundaram comunidades de base. Então, de cada tantos quilômetros, eles têm as linhas, né? Que entram, então os sítios estão nas linhas e de tantos quilômetros eles têm a igrejinha deles, com o nome que eles escolheram. Lá eles têm o Santíssimo Sacramento, com Jesus. Tem uma equipe muito bem formada. Tem o ministro da palavra, o ministro da Eucaristia, o ministro do canto, e, né, tudo. E o padre vai lá, agora está tudo fechado, mas o padre vai lá 4 vezes ao ano. Então, na quaresma, eu deixava aqui, né, porque nós podemos fazer muita coisa na quaresma, e ia para lá para ajudar os padres. Ia todas as noites em uma comunidade diferente. Então, tinha as irmãs, mas agora elas tiveram que sair, então eu ia com os padres para ajudar na catequese, todas aquelas coisas boas. Oi, irmã Glória, conta para nós o caso que a senhora me contou mais cedo, da diferença que a senhora sentiu indo numa igreja assim mais suntuosa e depois numa mais simples. 2 anos atrás nós fomos na Itália, numa viagem à Itália, e visitamos, estávamos na Basílica de São Pedro. E celebramos missa nas catacumbas abaixo, nos sepulturas dos papas abaixo, e muito pertinho da tumba de São Pedro. Terminando a missa, nós fomos então aguardar as coisas e eu entrei na sacristia da Basílica, que fora de série. Roma, Roma, gente. Em Roma. E uma suntuosidade, aquela beleza, e eu toda feliz, não? Logo depois que cheguei, fui ao Brasil e fui na igreja, na comunidade mais pobre, da igrejinha mais humilde, lá da roça de Rondônia. E ao chegar, eu estava toda iluminada, a igrejinha muito limpinha, muito arrumadinha, e o sacrário, eu fui rezar. E lá na hora me saiu assim, eu pensei, Jesus, eu creio que você está mais feliz aqui com esse povo pobre, assim, humilde, né? Não pobre, porque todos têm seu sítio. Humildes, e aqui, né? Essa paz, lá, suntuosidade, todo chique, né? E aqui essa humildade. Eu falei, Jesus é o mesmo Jesus, como, né? Na verdade, acho que a senhora falou a questão chave, né? O povo não é pobre, o povo é humilde. Humilde. Gente, humildade não tem a ver com a sua condição financeira. A humildade não tem nada a ver com o tanto de dinheiro que você tem. Tem a ver com a forma que você se comporta com as outras pessoas, a forma como você tem as outras pessoas em conta, como você trata o próximo. Não tem uma qualidade mais bonita, né? Não tem. É uma bênção conviver com pessoa humilde. Nada ensina a gente mais que conviver com gente humilde. Sim. É muito bonito. E aqui nos Estados Unidos nós temos, assim, uma comunidade que se preza pela humildade, os hispanos. Por isso que a senhora ama, né? Eu amo os hispanos. É por isso que a senhora ama, né? Amo. E eu me considero uma hispana. Ai, de legal, irmã Glória. Sim. Como que fala obrigado? Graças. Oi, irmã Glória. E assim, antes de fazer essa pergunta para a irmã, eu queria que vocês só salientar uma coisa aqui. A irmã Glória, ela é religiosa, mas a irmã Glória tem uma profissão, ela é professora, ela lecionou no Brasil, ela lecionou aqui, ela é aposentada nessa profissão. Então, assim, a religião faz parte da vida dela, mas não é um meio de ganho, entendeu? Ela escolheu essa vida, ela conciliou as duas. Eu acho que isso faz ficar mais bonita ainda. A parte religiosa é a minha vida. Exato.
E a Ser professora foi a profissão que, né, que as irmãs eram professoras, então segui, né? Então, pensando nisso, irmã Glória, quais foram as recompensas de uma vida inteira dedicada para servir? Eu creio que se sentir completa. Eu não creio que me falta, sim, sei que falta muito para fazer ainda, assim, no meio, né, ensinar e viver com eles a vida, ajudar. Mas até certo ponto eu acho que eu consegui completar aquilo que eu me sentia chamada a fazer. Trabalhar com os pobres, ajudar, por exemplo, a comunidade hispana na escola, né, que eu aceitei por causa disso, que eu ia trabalhar com eles. Mas assim, no final do dia, quando a gente chega e põe o travesseiro, a cabeça no travesseiro, sentir, gente, eu fiz hoje, na verdade, Senhor. É um sentido de vida. É o sentido de vida, é viver com Jesus, que Ele seja tudo e através desse tudo a gente vai com os irmãos. Irmã Glória, e hoje a senhora falando isso, é o movimento que a gente vê no mundo. Né? Quanto mais a humanidade cresce, mais ela enriquece, mais as pessoas têm uma condição de vida melhor e mais elas estão infelizes, depressivas, doentes, suicidando, etc e tal. Por que será, né? Eu penso que é isso, é a falta de... Porque o coração do homem não foi criado para servir, né? Servir ele mesmo, não. A gente foi criado para viver em comunidade, para viver como irmãos, para ajudar uns os outros. Porque é muito mais feliz, é feliz a pessoa quando a gente dá, a gente se sente tão bem. Eu creio que é melhor dar do que receber. É verdade. Mas também o receber implica ser muito humilde. Eu estava ouvindo sobre isso hoje, que é muito mais difícil você ser recebido, você aceitar uma limitação e que você precisa de ajuda do que servir é lindo, né? Mas ser servido também não é fácil. Mas por isso que a gente tem que fazer parte da comunidade, ser um deles, para quando servir, não ficar parecendo que a gente está por em cima ajudando. É o caso, por exemplo, se eu vou buscar uma pessoa que está lá no chão, se eu baixo no nível dele e ajudo a subir, ele vai subir mais fácil do que eu daqui de cima vou tentar tirar. Tá vendo? Não gente? Digo assim, não tô digo tô dizendo assim, que eu tô falando que é aula. Não estou dizendo que seja num vício, não. Porque você não pode entrar num vício para tirar, sim, lógico. Mas assim, não poner-se como eu tô aqui, vou te tirar daí. Não se colocar numa posição de superioridade. Isso, numa posição de superioridade. Por isso que o missionário, quando ele entra na comunidade que ele trabalha, se ele se faz um deles, a missão é mais fácil a gente conseguir alguma coisa. E eu acredito, irmã Glória, que isso seja para qualquer ramo que a pessoa puder escolher, ela pode ter uma missão de ser um ser humano do bem. Isso. Né? Se ela não tem essa vocação para ser um religioso, seja em qual credo ela escolher, né? Independente do credo que ela escolher, da religião dela, né? Se ela não será missionária, então que nós sejamos pessoas do bem, sabe? Pessoas que olham ali, né? Para a família, para o vizinho, para a nossa comunidade, né? Ninguém aqui é perfeito, mas todos nós podemos tentar de alguma maneira levar algo de bom, nem que seja um sorriso. Isso, que a gente tem que buscar ser o melhor que a gente possa naquele tipo de vida que a gente leva. Por exemplo, o casado, que seja o melhor casado que possa ser. Esposa, filhos. Começa a obra dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Primeira comunidade é a sua. Primeira comunidade é a sua. E como nós, como no caso aqui, né? Eu tenho a comunidade aqui com o meu, né? Me conta, irmã Glória, conta para nós, a senhora falou que teve um texto, né, que uma amiga sua disse que é seu texto. Que texto que é esse? Achei tão legal. Deus me seduziu e eu me deixei seduzir. De Isaías, assim, a leitura de 3 domingos atrás. Realmente, eu me deixei seduzir.
Sou enamorada de Jesus. Que legal! Que coisa muito bonita, irmã Glória, que legal. E a senhora sabe que há alguns dias atrás alguém me perguntou assim, agora no seu canal só vai ter religião. Mas assim, gente, a religião, ela é uma das estruturas organizacionais mais antigas do mundo. Ela faz parte da vida das pessoas, né? E a intenção não é mesmo fazer apologia à religião, não. Não. Mas em todos os lugares do mundo é uma fonte de força para as pessoas, né? É onde muitas pessoas buscam força, buscam esperança, consolo, né? Então, na hora do apuro é quando a gente busca, né, esse ser, para mim é Jesus, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é que a vida com Ele é muito mais fácil, mais saborosa. E na hora do apuro, a senhora falou essa expressão, aqui é a hora do apuro. Aqui é a hora do apuro. Aqui é a hora do apuro, gente. E aqui é a hora do apuro. E eu venho. E chego e converso com ele. Para ele, para mim, é a pessoa. E principalmente nessa condição, né, de deixar tudo para trás, recomeçar e ir do zero mesmo. Então, a pessoa se volta mesmo para a religião que ela tem, né? Seja ela qual for, né? É uma fonte de consolo. E a gente não precisa ficar brigando que eu sou fulano, eu sou... Não, a gente simplesmente tem que ser irmãos. Eu tenho muitos amigos que são de outras religiões e nos levamos uma maravilha. É isso aí. Respeito, a gente não precisa muito respeito. E nada, e ele sabe que para mim a vida é essa, e Deus me cuida. Eu sou muito grata pela missão que ele me deu, pela possibilidade de estar na missão, né? Com saúde, né? Que a gente não está assim nos 18, mas a saúde de 20, então... Que é isso? Muito bem, agora. Então, mas ainda com aquela vontade de servir. Isso é importante. Porque é o que te dá alegria, né? Isso. É a sua missão mesmo, né? De vida. Essa é a minha missão de vida. Obrigada, irmã Glória, por estar aqui. E o cara acabou, gente. Fazer o quê, né? Ela falou assim pra mim, tem que ser curtinha. Mas ó, eu queria conversar com ela uma hora, mas ela já me avisou, tem que ser curtinha. Falei, sim, senhora. Então, para fechar com chave de ouro, o canal preparou duas surpresinhas para a senhora. Depoimentos de pessoas que eu acredito que a senhora vai ficar muito feliz. É só apertar aqui. Primeiro deles. A Glória, quando eu morava em Anápolis, ela sempre ficava lá em casa. E aí eu mudei para Séries e ela foi comigo, porque lá a gente ia ficar sozinho e era mais longe, né, lá de Anápolis. Aí ela foi ficar comigo. Aí lá ela foi estudar no colégio das Irmãs Salesianas. Salesianas não, franciscanas. E ela foi quando ela já tinha uns 14 anos, ela foi numa extensão da Legião de Maria, lá em Itaberaí, e ela gostou das irmãs, e lá ela já falou com as irmãs que ela queria ir para o colégio, queria ser freira. E aí, quando veio em casa, já veio com aquela ideia de ir para lá. Aí eu fui falar com os padres e eles ficaram bravos. Como que eu deixava? Ela não sabia o que ela queria. Eu falei, padre, mas como eu faço? Pelo menos ela quer seguir um caminho certo. Não, mas ela está muito jovem ainda, não pode. As irmãs também não queriam. Mas ela foi. Daí ela seguiu o caminho dela, né? Foi para Goiânia, trabalhou em Goiânia, São Paulo, e até que quando ela fez os votos e seguiu o caminho. Depois, quando foi para os Estados Unidos, a gente ficou muito triste, porque naquela época era difícil, né? Ficava
era diferente, para a gente era uma coisa do outro mundo, mas ela seguiu o caminho dela até hoje, mas nunca desligou da gente, né? Sempre a gente tá como fala, a gente sempre tá junto, tá longe, mas sempre comunicando, né? Comunicação, ela vem, e assim a vida tem sido sempre assim. Até hoje, graças a Deus, ela seguiu um caminho certo, né? A irmã Glória é uma pessoa de muita fé, de muita oração. E toda vez que ela vem ao Brasil, aqui na cidade de Ouro Preto, ela nos alegra muito com sua presença. Por isso eu mesmo amo muito a irmã Glória. Ela é uma pessoa abençoada, deixada por Deus para nós aqui na terra. É uma alegria imensa conhecer a irmã Glória. Então é isso, muito obrigada a todos vocês que permaneceram conosco. Obrigada, irmã Glória, por ter aceitado o convite, por ter dividido conosco a sua experiência. E vocês curtem, compartilhem, deixem o seu like e vão levar o Era Uma Vez a América para quantas pessoas mais a gente puder. Um abraço, até logo. Obrigada.